Bom dia, meus amigos operadores. Meu nome é Felipe e hoje, dia 19 de maio de 2025, a gente vai trocar aquela ideia sobre as possíveis movimentações do mini índice, do mini dólar, segundo a minha visão e operacional. Vamos lá, meus amigos, começando aqui mais uma semana, mais um vídeo no formato OTT, Open Trust Trade. E vamos dar uma olhada aqui o que temos, né, nessa atual estrutura para entender o que podemos esperar de movimentação dentro do meu operacional. Vamos lá, meus amigos. Preço trabalhando dentro aqui, ó, deste range que parte aqui, ó, da quebra, da troca de característica aqui, ó, do dia 16, tá bom? No mesmo dia ele voltou dentro da região de oferta, tocando já aqui os 50%, então finalizando essa movimentação de correção, de retração, né, de mitigação. E basicamente o que eu estou esperando, meus amigos, é uma continuação de movimento, né? Visto que é isso que preconiza o meu operacional, que ele sempre vai concluir uma movimentação padrão de preço. Logo, expansão, retração e agora o que eu espero são novas expansões de baixa para dar continuidade nesse movimento de topos e fundos descendentes de um mercado de baixa. Beleza, meus amigos? Então, basicamente, o que eu estou observando, o que eu vou observar é venda, porém, no entanto, e contudo, nessa meiuca aqui, não faço nada, meus amigos. Ou seja, ele precisa voltar lá dentro da região de oferta e me dar uma possibilidade de um movimento de captura de liquidez na extremidade de candles de maior time frame, tá bom? Ou mesmo no limite aqui, ó, do range. Então, basicamente é isso. E uma outra movimentação que eu poderia pegar seria uma movimentação de continuação de movimento, com aquele gatilho T3 que eu sempre trago para vocês. Porém, ele teria de fechar superando aqui, ó, dando continuidade na quebra desse movimento aqui. E aí veremos o que vai acontecer aí, tá bom? Trago atualizações durante o pregão aqui, ó, no meu Instagram, que eu sempre falo para vocês. Então, dê uma olhadinha lá no Instagram, acompanhe lá, para vocês acompanharem maiores atualizações mais frequentes, beleza? Isso aqui, mini índice, tá bom? E mini dólar. O que acontece no mini dólar? Vamos lá. No dia 16, ele deu continuidade aqui no movimento, né? Bem pressionado no IFR. Buscou uma região interessante aqui, ó. Que eu tinha uma linha de liquidez interessante. Reagiu bastante a ela aqui, ó. E fez um movimento contrário, fazendo a quebra. Logo, o que ele fez foi uma última expansão de alta. Então, vamos pontuar aqui. Uma última expansão de alta. E fez a virada do mercado aqui, ó. Fazendo esta movimentação. No dia de hoje, ele, antes da abertura, ele estava trabalhando dentro deste range aqui, ó, pequeno range que fez a quebra, né? Ou seja, a movimentação estava aqui, ó, dentro deste. Ele abriu já fora, né? Ou seja, fazendo uma quebra de estrutura com o gap. E agora estamos dentro deste range aqui, ó, que parte do último candle positivo, porém não tem região de oferta, não tem região de demanda, invalida essa quebra por gap, invalida qualquer movimento, qualquer região que pudesse se formar. Lógico. Logo, o que eu estou esperando, meus amigos, ou que ele venha fechar um candle positivo, que é o que parece que ele está querendo fazer, né? Superando aqui, ó, esta região, ou seja, ele vai estar mudando a característica do mercado novamente para alta. E eu não procuro por continuações de movimento aqui no dólar, porém, caso procurasse e acontecesse esse movimento, o que eu buscaria seria continuações de movimento de alta, tá bom? E caso ele feche, volte daí e feche um negativo, eu buscaria por continuações de venda, tá bom? Caso ele volte aqui e feche o negativo, eu buscaria por continuações de venda, tá bom? No dólar, o que eu tenho é isso aí. Tem uma região bem interessante aqui em cima, essa cinza aqui, ó. Vou ver o que vai acontecer caso ela busque aquela região. Talvez seja uma ótima oportunidade de buscar uma venda aqui, ó, tá bom? Nessa região aqui, que é uma região de uma entrada modelo Forex, que eu já comentei com vocês algumas vezes, tá? Onde o alvo final desta entrada aqui seria esta linha aqui, ó. Tá bom? Mas aí a gente vai conversando, trago atualizações no meu Instagram, como eu disse para vocês. Basicamente é isso que eu tenho no momento de estrutura macro, né? Estrutura 60. Operadores, então minha leitura de início do dia é essa daí. Vamos começar o dia com disciplina, com paciência. Sigam o seu plano, meus amigos, tá bom? Assim que eu tiver alguma coisa aqui, eu trago para vocês o racional, a dinâmica e a operação também na íntegra. Fechou? Então até daqui a pouco. Um abraço e fui!
Operadores, até o momento nada, tá? Mas sigo aguardando aquele movimento que eu falei para vocês no começo do dia, que seria ele buscar a região de oferta lá e me dar um gatilho de captura de liquidez, tá? Mas por enquanto nada, meus amigos. Mercado bem lateral, só moendo a sardinhada aqui, tá bom? Então, continuo aguardando aquele movimento. Que ele venha aqui para dentro, me dê algum movimento de captura de liquidez para eu pegar vendas, beleza? Então, basicamente é isso. Fiquem aí somente com a operação e até daqui a pouco. Operadores, vamos aqui fazer o encerramento, né, desse dia bem difícil, meus amigos. Vocês puderam acompanhar, né, essa operação que eu fui estopado. Fez um lindo movimento de captura, né? A gente pode ver muito claro aqui no 15 minutos. Extremidade aqui, tanto do 15 quanto do 60. Avançou com bastante volume. Quando voltou aqui, eu fiz a venda, né? Vocês puderam ver, acreditando num retorno aí, pelo menos um respiro aí, né? Ou que de fato ele desse continuidade no fluxo padrão, mas ele virou o mercado. Foi para alta, tá? E cheguei a posicionar numa outra entrada aqui para tentar pegar uma continuação, mas ele nem voltou, então nem coloquei o vídeo aí para vocês. Mas seria um trade de continuação, tá? Quando ele fechou o terceiro candle aqui, já superando, né, trocando a característica do mercado de mercado de alta, o IFR me dizia que era possível dar continuidade. Então, quando fechou aqui, ó, por essa região, eu posicionei a minha entrada aqui, ó, né, esperando que ele pudesse fazer esse movimento aqui, ó, mas ele estava muito forte, não fez e foi embora. Então, encerro o dia com esse stopinho, meus amigos. Vou trazer para vocês aqui, como sempre, o relatório, né, da minha conta MID1. MID1, né, final 7626. Então, somente isso, tá? Finalizo o dia aqui com menos 459, uma operação loss, 4,20 de custos, tá bom? Como sempre, a MID2 a gente faz o encerramento mais para frente, tá bom? No Dolinha, no estudo que eu também fiz a leitura com vocês, não tive nada. Ele quebrou para cima, trocou a estrutura, trocou a característica do mercado, voltou para baixo novamente. Eu fiquei até esperando que ele pudesse vir aqui, ó, nessa região, né? Nessa região cinza que eu tinha demarcado aqui, para talvez pegar uma posição de venda, mas ele não conseguiu, não teve força de chegar lá. E agora ele já trocou para baixa de novo, né? Tá dentro de um range de baixa. Um dia confuso aí, tá? Um dia bem difícil. E é isso, meus amigos. Encerramos assim, apenas com esse stopinho aí. Mercado dando continuidade aí, né? Bem forte na alta. Operadores, então por hoje é só, encerrando aí, somente com esse stop aí, começando a semana não muito bem, mas é parte do game, a gente sabe muito bem, tá bom? Se você achou relevante, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Deixe seu joinha aí, deixe sua pergunta, sua dúvida, sua questão, sua crítica, o que quiser. Fechou, meus amigos? Então me despeço aqui, nos vemos amanhã. Um abraço e fui!